Irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor aos líderes, aos obreiros, aos irmãos, às irmãs, às crianças, jovens, adolescentes. E é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez juntos para adorarmos a Deus. Estamos em Angra dos Reis, no nosso encontro de casais, de família, para abençoar os lares, as famílias, na nossa plataforma do amor. Todos os anos nós escolhemos uma capital, uma cidade do Brasil e realizamos esse evento para abençoar a vida de todos. Mais uma vez nós estamos aqui e comigo o pastor Wagner, irmão Nilton e alguns irmãos, pode se apresentando aí, daí o microfone eles vão passando. Irmão Joilson, irmã Manuela. Isso. Irmão Deus aqui. Irmão Alessandro, do Rio de Janeiro. Irmã Adriane. Irmão Brito, de Pinheiro, Maranhão. Isso. O irmão Lucas, São Luís do Maranhão. Irmã Gorete, São Luís do Maranhão. Muito bem. Então nós estamos aqui com a parte dos nossos irmãos e agora nós estaremos transmitindo daqui de Angra dos Reis a nossa EBD online para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmão Nilton, orando ao Senhor. oremos. Eterno soberano Deus, Pai querido, Pai Santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos em mais uma aula, Senhor, te pedindo, Senhor, que tu venhas abençoar, Senhor, como sempre tens feito, teu filho, o professor Osiel, que tome em tuas mãos, Senhor, para que possamos, meu Deus, entender também a tua palavra. Usa como sempre tens feito. Também queremos te apresentar cada família, cada servo teu que está do outro lado, Senhor, assistindo, Senhor, esta aula. Pai, fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, nós estaremos colocando aí os slides, não temos o quadro aqui hoje, mas estaremos disponibilizando o quadro, os slides, para que os irmãos acompanhem a nossa EBD. Vamos lá, pastor Wagner, qual é o tema da lição de hoje? O tema da lição, vontade, o que move o ser humano. Vontade, o que move o ser humano. Vamos lá, verdade prática, textual. O textual está em Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Repete aí de novo. Textual, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Sim, é a verdade prática. O textual. A verdade prática, guiada por Deus. Guiada por Deus. A vontade é uma bênção extraordinária. Isso. Vital para a existência humana. Então veja bem, hoje o autor ele vai falar de uma temática muito importante chamada a vontade. Quando nós estudamos a antropologia teológica, ela se pauta em 3 momentos na divisão que nós já falamos por diversas vezes. Nós falamos da parte intelectiva, que faz parte da alma, falamos também da parte dos desejos, que faz parte da alma, e hoje nós estaremos falando sobre a vontade. É muito importante entender que nós temos 2 vontades que é preciso analisar: a vontade de Deus, a vontade humana, a vontade do Espírito, a vontade de Cristo e a vontade humana. Se você vive sob o senhorio de Cristo, a vontade divina vai prevalecer. Caso você viva sob o controle da carne, a vontade carnal, diabólica, ela vai prevalecer. Então, por isso que o autor ele está pontuando aqui essas questões da vontade. Então, quando nós tratamos sobre essa vontade, ela precisa, para que a sua vontade tenha sucesso, ela precisa estar alinhada à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. Nunca vai deixar de ter vontades ruins em nós. Ok? Que essa vontade é a capacidade de querer, é a capacidade de escolher, é a capacidade de decidir. Mas se eu não estiver sob a orientação do Espírito Santo, não estiver sob o controle do Espírito Santo, a minha vontade ela pode ser encaminhada para o mal. Então eu preciso compreender isso claramente à luz da palavra de Deus. Então a verdade prática, ela traz essa colocação muito precisa do pastor Silas Queiroz para nós que estamos estudando corpo, alma e espírito. Então, nós temos que atentar a essas 3 particularidades. Vamos ler agora, nós temos 3 passagens bíblicas que o autor separou pela palavra de Deus. 3 passagens bíblicas e cada uma delas estão atreladas a essa palavra vontade. Vamos lá. Gálatas 5,16 a 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Sim. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem. Então nós temos a primeira passagem bíblica que está em Gálatas 5, 16 a 21. Não é isso? Vai aparecer aí para você, porque como o quadro não está aqui, nós vamos fazer a primeira análise bíblica desta passagem do capítulo 5 de Gálatas. É importante que você, querido irmão, querido pastor, querido obreiro, que sempre nos acompanham, sabem que nós primeiro não ficamos presos apenas ao livro da EBD e nem à lição. Nós exploramos em primeiro lugar o texto. E para você entender esses versículos, ele está dentro de um contexto maior. Esse capítulo 5, ele mostra, primeiro, a vida da liberdade que Cristo nos dá. E se nós estamos libertos, não podemos mais voltar à antiga prática da lei, que era a confiança na circuncisão, a confiança naquilo que nós produzimos, que pode resultar em um legalismo. Então Paulo diz que Cristo nos deu a liberdade por meio do seu Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos dá a liberdade pela salvação em Cristo, ele nos conduz para uma vida que deve ser a vida de produção de boas obras. A partir do momento que você começa a nascer em Cristo, você não pode mais andar no controle da carne. É interessante vocês observarem que Paulo ele pontua que nós temos aqui ainda duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Eu sou um homem cristão, servo de Deus, mas também sou carnal. Porém, Paulo está dizendo que quem anda na carne vai ser controlado pelas obras da carne. E quais são as obras da carne? Olha o verso 19, as obras da carne, vamos lá, no texto que está aí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então veja, os irmãos devem compreender o seguinte: quando nós atentamos para o que Paulo está mostrando, é que ele está ensinando, está clareando a nossa mente que quem anda no Espírito tem condições de estar acima das obras da carne. É muito importante os irmãos entenderem que mesmo eu estando transformado, perdoado, mas o princípio carnal ainda está em mim. Vocês entenderam? Então, para que eu possa andar, sobrevoar e estar acima das obras da carne, o Espírito tem que estar dentro de mim. Porque o Espírito, ele tem a força e o poder de transformar a minha vida e me colocar acima das obras da carne. Por isso que a primeira coisa que eu pontuo aí é que o que a vida no Espírito faz? É muito importante os irmãos atentarem que a vida no Espírito não é só para mim voar. Tem crente que quer o Espírito Santo para voar, para ser derrubado, para ser levado não sei para onde. O Espírito em mim, ele me leva a ter uma vida que a carne não reine. Vocês entenderam? Mesmo que ainda dentro de mim, dentro do meu interior, tenha a natureza pecaminosa, ela não foi debelada, erradicada, porque eu ainda não fui transformado completamente. Isso só vai acontecer quando Jesus vier buscar a igreja, conforme 1 Coríntios 15, do 44 em diante, 1 Tessalonicenses 4, 16 até o verso 18. Enquanto Cristo não vem, eu vivo nesta terra com duas naturezas. Mas é interessante vocês entenderem que Paulo não está dizendo que eu sou uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Ele não está dizendo que eu tenho dois seres dentro de mim. Não. Ele está dizendo que quando você nasce em Cristo, ele te conduz a uma vida que está acima do poder da carne. Então a primeira coisa que eu pontuo é que o Espírito Santo, ele faz com que a sua vida esteja em um nível que supere as limitações da carne. É isso que está aí. Você vai andar acima daquilo que a carne está te propondo. Olha o verso 16 de Gálatas. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no espírito. Então qual é o antídoto? Qual é o remédio para que todas essas obras da carne, mentira, prostituição, engano, furto, porfia, inimizade, nós vamos falar todas elas. Quais são os remédios, ou remédio para estar acima de tudo isso, para a carne não reinar, para o pecado não reinar? Pronto, é só andar no Espírito. Ou seja, o grande problema é que quando eu falo aqui tem pastor pentecostal se zanga comigo, tem irmão de monte, tem irmão do manto que se zanga comigo, mas você não deveria se zangar, porque eu estou mostrando aqui, Romanos 8, primeiro Paulo diz, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de Cristo te livrou da onde? Da lei do pecado e da... Então, quando eu estou cheio do Espírito, ele é o antídoto, ele é o remédio, ele é a pessoa que mora dentro de mim e não deixa as obras da carne
prevalecer. Ou seja, eu ando acima delas. Porque deixa eu dizer uma coisa, os teólogos reformadores, eles diziam algo interessante. Eles diziam, a vontade é livre, mas a natureza da vontade é escravizada. Por exemplo, a vontade, ela é livre. Todos nós temos vontade, só que a minha vontade foi contaminada pelo pecado. É por isso que Paulo diz em Romanos, leia aí Romanos 8:8, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 8. Vamos analisar isso. A verdade que nós estamos dizendo é que se você não viver no Espírito, você não sobrevoa, você não vence as obras da carne. Vamos lá? 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Pode ler o seguinte. Vocês, porém, não estão na carne, Sim. mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja o verso 7, como é que diz o verso 7? Porque a inclinação da carne... Eu disse que a vontade é livre, mas a natureza da vontade é o quê? É pecaminosa. Porque quando os nossos primeiros pais pecaram, a nossa vontade, ela ficou o quê? Contaminada. Então vocês acham que a vontade do homem é ser direcionada para Deus? Um homem, uma mulher que não tem Deus, que não tem a vida transformada, vai se inclinar para Deus? Vai se inclinar para a oração? Vai se inclinar para o jejum? Por quê? Porque o Paulo diz, quem anda na carne não pode? Porque a vontade de quem está na carne é o quê? É pecar, é viver como o mundo. Por quê? A natureza dele não está transformada. Quando eu não posso dizer para um beberrão, eu não posso dizer para um ébrio, eu não posso dizer para um viciado, para uma prostituta, essa é a vontade de Deus, a vossa santificar. Eu só posso dizer se a minha vontade for transformada. É por isso que lá em Romanos 12:2 está escrito, e não vos conformeis com este, mas transforme pela renovação, para que experimenteis a boa, a agradável, a perfeita. Então pronto. Essa vontade que você tem, que tem irmão que diz, eu só vou se eu sentir vontade. Essa tua vontade não presta. Andando na carne, a vontade não presta. Só presta se ela tiver o quê? Transformada. Ou seja, enquanto, por isso que os reformadores acertaram em cheio, isso aí eu concordo com eles. A minha vontade é livre. Eu posso ir para onde quiser ou não? Eu posso. Eu posso escolher morar onde quiser. Eu posso viver do jeito que eu quero. Pronto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Essa vontade que escolhe, que decide, ela está livre? Ela não está. Quem é que domina ela? A natureza pecaminosa. Aí o apóstolo São Paulo, ele começa sem passar a mão e sem outra evasiva. Ele não tem outra escolha. Olha que Paulo, ele não tem um conselho dizendo, olha, se você quiser vencer as obras da carne, eu vou te dar um conselhozinho aqui. Faça assim, faça assim. Ele só tem um caminho. Qual é o caminho que ele diz no 16? Gálatas, ele diz, andai em espírito. E o quê? E não cumprireis os desejos da carne. Ou seja, o Espírito em nós é a força, é o antídoto para não deixar as obras da carne nos dominarem, ou a vontade pecaminosa. Além disso, esse Espírito Santo me leva a ter uma vida superior. Então a primeira coisa, quando você lê aí Gálatas 5:16-21, a primeira coisa que eu coloquei aí, o que faz a vida no Espírito? A vida no Espírito, meus irmãos, como é glorioso ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu queria que cada crente entendesse, cada pentecostal, procurasse entender que a vida no Espírito, ela me leva a falar em línguas, a orar em línguas, a cantar em línguas, mas isso aqui é só o início. A dimensão da vida espiritual é que ele me dá capacidade para direcionar minha vontade para Deus, meus desejos para Deus, a minha mente para Deus, meus pensamentos para Deus. E aí ele me faz andar acima dos desejos da carne. A vontade pecaminosa, ela não tem vez em mim, porque eu tenho uma vida dominada pelo Espírito Santo. A segunda coisa, Paulo mostra que dentro de nós vai ter um conflito, vai ter uma guerra, vai ter uma batalha. Qual é a batalha que vai ter dentro de nós? A carne e o Espírito. Olha até o verso 17 e o 18, olha o que Paulo diz, leia. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então o Espírito Santo me pega, por exemplo, eu ouvi o Evangelho, é assim que começa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu ouvi o Evangelho, a lei de Deus, essa lei me leva a Cristo, Cristo passa a morar em mim, o Espírito Santo me leva a praticar a palavra de Deus. Mas tem uma vontade que quer sobressair, que quer fazer o agrado da carne. Quem é? A natureza carnal. Mas entra o Espírito Santo e me domina. E a Bíblia diz que o Espírito sufoca as obras da carne, ele pisa. Quando eu ando no Espírito, a carne pode estar aí, a natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo pisa, sobrepõe e não deixa as obras da carne prevalecerem.
É por isso que Paulo está dizendo: andai em espírito. E quando eu ando no Espírito Santo, ainda que tenha essa oposição, observe bem Efésios 4:30, leia aí, Efésios 4:30, não entristeçai, não é isso? Mas leia aí, isso, Efésios 4:30, vamos lá, como é que diz? Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, se eu viver no Espírito e não der liberdade para as obras da carne, o Espírito Santo vai agir em mim. Agora, se eu der liberdade para as obras da carne, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai se entristecer. Olha como é linda a Bíblia. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu não posso dar brecha para as obras da carne. Eu tenho que constantemente andar em Espírito. Esse andar é relacionar com o Espírito Santo, é depender dele. Então Paulo está dizendo: olha, eu tenho um antídoto contra as obras da... andem no Espírito, vivam no Espírito, sejam santificados pelo Espírito, tenham comunhão com o Espírito. Agora, se vocês abrirem uma janelinha da obra da carne, o Espírito Santo já faz o quê? Entristece. Porque quando você abre, você já está dando oportunidade para que as obras da carne prevaleçam em você. Por isso, o apóstolo São Paulo está dizendo: andem no Espírito. Por quê, pastor Zé? Andar no Espírito é o caminho certo para nós termos a vitória pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo ele começa mostrando isso. E a outra coisa, quando você vê o 19 até o 21, vamos ler, só para os irmãos terem uma ideia. Aí o apóstolo São Paulo, aqui, ele começa a fazer uma classificação em 4 níveis das obras da carne. Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas. Sim. São imoralidade sexual. Ó, bem vagarosamente. Primeiro, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Pronto, para bem. A primeira classificação que Paulo faz aqui das obras da carne está no campo do pecado da sensualidade. Ele está mostrando prostituição, impureza, lascívia. A segunda classificação: idolatria, feitiçaria, inimizades. Pronto. Ó, aqui nós temos a segunda classificação no campo da religiosidade. Qual é a primeira? Idolatria. Ou seja, essa idolatria, ela não está só atrelada à questão de ídolos. Naquela época era muito comum a adoração a ídolos, mas hoje você pode ser um idólatra sendo um crente. Pode ser um idólatra sendo um crente. O pecado da idolatria, tem pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram a beleza, idolatram o poder, idolatram a igreja, idolatram um pregador, idolatram um pastor. Tudo está no campo da idolatria. Mas a segunda, ainda nessa segunda classificação, ele fala do segundo pecado no campo religioso: feitiçaria. Essa palavra feitiçaria, ela envolve 2 sentidos. O primeiro sentido de feitiçaria é que pode ser o envolvimento com todo tipo de drogas fabricadas e organizadas. Hoje no mundo, qual é a coisa que está mais destruindo as pessoas? Drogas. Mas também tem a droga do comércio, a droga do dinheiro, a droga, tudo isso pode se tornar uma droga. Mas também tem a droga no sentido de feitiçaria, a busca por poderes maléficos. Vamos ver essa questão em Apocalipse. Abra a Bíblia aí e vamos lá para Apocalipse, no capítulo 18, verso... Vamos começar com 9, 21, depois Apocalipse 18, 23. Vamos lá. 9, 21, depois 18, 23. 9 e 21. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Porque veja bem, tudo que está relacionado à droga, tudo que está relacionado a sexo e a comércio, hoje essas questões elas estão entrelaçadas. Por exemplo, quando se fala em sexo, hoje muitos se doam à prática de beber, de se doparem, de se embriagarem, de se drogarem. E hoje a droga virou o quê? Virou um comércio. A bebida também se torna uma droga comercial. Então, note que tudo está relacionado a esse pecado que o apóstolo São Paulo está mencionando. Agora, Apocalipse 18, vamos lá? Verso 23. 18, 23, Apocalipse. Também nunca mais brilhará em você a luz, sua lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois de seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Ou seja, aí está falando da grande Babilônia, que ela era comercial, e ela tirava vantagens dos seus aspectos comerciais, vendendo tudo. Então Paulo, ele classifica essas questões. Vamos lá, o terceiro nível do pecado, que nós estamos falando das obras da carne. Primeiro nós falamos na parte sensual, depois falamos na parte religiosa, e agora vamos para a terceira parte. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Heresias também? Não. Até dissensões, né? Isso, pode botar heresias, vai. Heresia, o que mais? Inveja, vai. Homicídios. Vai, isso, até aí.
todas essas partes aqui, elas estão tratando de pecados no campo do temperamento. Primeiro, nós falamos dos pecados que estão dentro dos níveis da sedução, da sexualidade. O segundo está no campo da religiosidade. E o terceiro está em que campo? Do temperamento. Ou seja, isso aqui é muito interessante, porque quando você pega o fruto do Espírito, vamos ler o 22, só para vocês terem ideia. Não está na lição o 22, eu estou só acrescentando aqui, o 22, de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Sim. é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Começa de novo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se vocês analisarem, aqui nós temos a parte interior que ele coloca, aí você tem a parte exterior e você tem a parte dos relacionamentos pelo Espírito Santo. Agora, dentro das obras da carne, nós estamos no terceiro nível, que está no campo do temperamento. Uma pessoa sem o Espírito Santo, irmão, ele pode ser um provocador de inimizades, o que mais? De porfias, facções, invejas, homicídio e outras coisas mais. Então, aqui você tem a terceira colocação da lista de Paulo. Mas vamos para a quarta. A quarta, ela envolve comida e bebida. Olha o que ele diz. Bebedice, orgias e coisas semelhantes. Pode ir. A estas. Declaro a vocês, como já antes prevém, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ele ainda acrescenta que essa lista, ela pode ser aumentada, ela pode ser acrescentada. Porém, o que ele está dizendo aqui é que quem vive dominado pela carne, pela natureza pecaminosa, esses desejos, essas vontades horríveis, elas podem emanar, elas podem sair de dentro de você. Então, por que o autor pegou esse texto da lição e enumerou com Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 21? Ele está dizendo que quando você nasceu em Cristo, a sua vontade ela foi redirecionada. Mas se você não viver pelo Espírito, essa vontade volta a agradar a quem? A Satanás. Aí você é quem sabe, se quer andar agradando a Deus ou agradando quem? Ao diabo. Quem anda na mentira, na porfia, na zanga, no homicídio, na inveja, no adultério, nas facções, nas heresias, na magia, tudo é obra e vontade da carne. E está agradando quem? Ao diabo. Então, essa primeira passagem, ela fala sobre isso. Vamos à segunda passagem da nossa missão. Segundo texto. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15, não é isso? Isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora nós estamos na segunda passagem, não é isso? Tiago, nessa segunda passagem, é muito interessante, quando você lê Tiago todinho, completo, ele está falando da carta que foi escrita às tribos dispersas, ou para os judeus que estavam dispersos. Porém, quando você lê essa carta, o apóstolo São Paulo, ele fala sobre a importância da maturidade espiritual. E ele diz da seguinte maneira, no verso 6, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem de grande gozo, me parece que é o verso 2, olha o que ele diz, veja aí, se não me foge na memória, Tiago 2, 2, como é que ele diz? Tiago 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sim. Sabendo que a provação da fé que você produz perseverança. E o que mais? Ora, a perseverança deve ter ação completa, Isso. para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes falte nada. Quando ele usa perfeito e íntegro, aqui ele está mostrando a maturidade do crente. Gente, é linda a Bíblia. Ele está mostrando, o diabo está mostrando, que mesmo passando por lutas, provações, a perseverança, ela é sinal de maturidade. Vocês podem observar que a maioria dos crentes hoje não aguenta nada. Não aguentam nada. E aí dizem que tem poder, que tem sabedoria, que tem o Espírito Santo. Mas Tiago está dizendo aqui, quando vocês passarem pelas provas, glorifica a Deus, porque essa prova ela produz perseverança. Ele estava mostrando o nível de espiritualidade que esses crentes tinham. E o nível de espiritualidade, perseverança, trazia fidelidade, integridade, e ele usa a palavra perfeito. Isso, essa palavra perfeito aqui dá a ideia de alguém que alcançou a maturidade espiritual. Aí quando ele vai para no capítulo 1, verso 14 e 15, aí o apóstolo Tiago, ele começa falando algo interessante. Vamos lá, olha o que ele diz para os crentes. Vamos lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ao contrário, como é que ele diz aí, pastor? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Preste atenção. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu quero pedir perdão para a igreja que o diabo me derrubou. Eu
fui tentado e o diabo me derrubou. O diabo não, mas tu, a tua escolha, a tua decisão, a tua vontade. Preste bem atenção que o primeiro cenário que nós temos na Bíblia do diabo é que Deus disse para Adão e Eva: Deus não quer crente menino, Deus não quer crente para ir adulando e como se ele fosse um meninozinho até filho. Não cai não, filho. Olha, tu tem não, Deus não é isso, gente. Ele botou Adão e Eva aonde, meus irmãos? No jardim. Era o melhor lugar do mundo. Era ou não era? E ele disse para comer de todos os. Deu liberdade ou não deu? Mas ele disse: nesse aqui vocês não podem? Não podem tocar. A mesma conversa que hoje o pessoal tem, Adão e Eva tiveram. Quando Deus chegou, que o responsável era Adão, ele disse: Adão, quem te mandou? Primeira coisa, por que você se escondeu? Deus estava nu em mim. Aí Deus disse: quem te disse que estava nu? Comeste. Olha o que Deus diz. Aí ele diz assim: olha, Senhor, não fui eu, foi a mulher. A mulher que tu me deste. Depois a mulher diz o quê? Foi a serpente. Nenhum assumiu a culpa pessoalmente. E quando você lê Tiago, Tiago está dizendo o seguinte: nunca diga que Deus te levou à tentação, porque Deus a ninguém. Ele é bom, a natureza de Deus é perfeita. Deus pode me provar, mas nunca me tentar. Essa aqui é uma coisa que a gente fala, muitos não podem entender. Teve um grande pregador nos Estados Unidos que um dia ele foi para a rede nacional de televisão e disse assim: eu quero pedir perdão ao mundo porque o diabo me derrubou. Irmão, é muita infantilidade. A Bíblia diz da seguinte maneira em 1 Pedro 5,8: o diabo anda ao nosso, procurando a quem possa tragar. Mas quem decide é você. Ele mostrou para Eva. Se Eva tivesse dito: não, Satanás, eu não vou comer, ele ia conseguir. Mas quem foi que decidiu pecar? Pronto, a culpa estava em Deus. Por isso que Tiago começa dizendo, como é que ele diz aí no 14? Olha aí, isso aqui é lindo, vai lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí tem irmão que fica: mas eu não sei por que Deus me fez assim. Eu não sei. Tem irmão que ele é o seguinte: irmão, eu tenho tentado me segurar, mas eu não tenho culpa de ser bonito. Tu não tem culpa de ser vergonha, não. Preste atenção nisso. Ele fica dizendo: eu não tenho culpa. Já vi mulher. Irmão, é porque esse meu corpo, eu atraio os homens. Você já viu mulheres assim? Eu atraio os homens, eu não tenho culpa. Não. Deus me fez assim. Nunca culpe a Deus. Cada um tem a sua vontade e pode decidir: eu não quero, eu quero, eu não aceito, eu aceito. Deuteronômio 30:19, como é que diz aí? Lê, rapidinho. Deuteronômio 30:19. Então, o que eu estou dizendo? Talvez você diga: pastor Aziel, e como é que fica o diabo na história? Irmãos, nós temos 3 elementos que nos tentam. Nós temos o diabo, nós temos a carne e nós temos o mundo. Do lado de fora tem 2. Nós temos o mundo e temos o diabo. E do lado interno, a carne. A carne, que dentro de nós, ela nos tenta. É a natureza pecaminosa. Então, o mundo pode preparar, o diabo pode preparar. Qual é o trabalho do diabo? É abrilhantar o negócio. Quando ele disse para Eva disse assim: não, Deus disse que não é para mim e nem para meu marido nós comerem do fruto. Aí ele disse: não, olha o diabo. O que o diabo faz é... verdade. Não, é só isso. O que o diabo faz, irmão Lucas, é preparar o ambiente. Olha, mulherão. Pronto, ele deturpa, e ele deturpa no sentido de iludir você. Rapaz, essa droga é boa. Fuma ela para tu ver. Entra nesse crack. É assim? Aí tu entra. Rapaz, o adultério é gostoso. Aí a própria Bíblia diz: a água roubada, o que é comido nas escondidas. Aí o diabo, qual é o trabalho do diabo? É pintar, montar um cenário. Agora você só entra se você quiser. Esse é o trabalho do diabo. O diabo pode, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Eu pergunto: ele derrubou o Jó? Não, pronto. Agora Eva, ele disse: eita, Deus é egoísta. Deus é egoísta, ele não quer partilhar o que ele tem com vocês. Sabe por quê? Porque no dia que você comer, vocês vão abrir os olhos e vão se tornar como quem? Como Deus. Era verdade? É isso que o diabo faz. A única coisa que o diabo faz é mostrar: é gostoso, é uma aventura, você vai ver, prova. Mas quando você cai e você abre os olhos, nada do que ele diz é verdade. Por isso que Tiago, ele está dizendo: não culpe Deus. Não culpe Deus. Quando Adão disse assim, foi o que ele estava dizendo? Que era o culpado? O próprio José foi tentado, ele caiu. E a Bíblia diz assim, várias vezes ela insistiu. Então preste atenção, como você pode falar, a Eva, o Adão disse assim, ele disse: quem foi que mostrou que você estava nu, Adão? Aí foi o que o Adão disse? Não, eu comi, mas ele disse como? E quem foi que deu a mulher? A mulher que deu. Ele botou a culpa em quem? Aí tem gente que bota a culpa em Deus, não é assim? Não, mas, irmão, por que tu saiu da igreja? Eu saí porque o pastor não tem me visitado.
Tu saiu porque tu não presta, bota pra cá. Tu saiu é porque tu não quer ser crente de verdade. Eu nunca vou sair da igreja porque alguém me visitou. Eu posso até dizer, olha pastor, aqui o senhor não tem me dado apoio, eu vou procurar uma outra igreja para mim me congregar. Está errado não. Está errado não. Agora seja sincero com o seu pastor. Essa não é. Eu sou o seguinte, pastor, eu gosto dessa comunhão, eu gosto de estar aqui, mas já que o senhor não tem tempo, eu vou me congregar lá na igreja batista. Não está errado não. Se o pastor ali não está tantas horas, está ligando, não tem mensagem, ninguém é obrigado a ficar. Eu digo a verdade. Eu sou da Assembleia de Deus, mas eu digo a verdade. Pronto, o irmão dizima, oferta, o pastor não visita, o pastor não vai no relógio, o pastor, pronto. Aí ele quer tudo do membro, mas não dá a responsabilidade que o membro precisa. E outra, não vem com essa ideia, o céu vai registrar, o céu está registrando, mas Deus te colocou foi para trabalhar na igreja. Aí, culpa Deus, tem irmão que fica culpando o sistema, culpa a igreja, culpa todo mundo. Ah, é porque a religião é assim, é porque isso é desse jeito. Veja que Adão culpou quem? Deus, a mulher que tu. O que foi que deu a mulher para Adão? Pronto. E o próprio Deus disse assim, não é bom que o homem esteja. Mas quando ele disse assim, ele queria dizer o seguinte, olha, o problema é a mulher. Eu não te pedi. Porque lá no texto não disse que ele pediu. A gente tem que fazer aquela ideia. O Adão andava sozinho, chorando, sabe? Não tem na Bíblia. Mas quando ele diz, a mulher, o que foi que aconteceu com Deus? E a mulher jogou a culpa em quem? Mas o que Tiago diz? O que Tiago diz? Isso aqui é maturidade, gente. Olha o que Tiago diz. Como é que Tiago diz? Cada um é tentado. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo o seguinte, eu coloquei aqui, olha. Cada um deve assumir a sua responsabilidade pessoal pelos seus pecados. Pecou, meu irmão. Deixa de estar culpando a igreja. Deixa de estar culpando o pastor. Deixa de estar culpando A ou B. Pecou, faça o quê? Assuma, eu pequei. Eu sou digno de morte. Lá em 2 Samuel, mais que lá pelo 24, quando Davi peca, aí o anjo do Senhor vem matando tudo. Aí Davi diz, não faça isso não. Eu sou o responsável. Eu pequei contra o Senhor. Foi eu que inventei essa história do censo. Aí pronto. Aí vem a peste. Ele diz assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Então Tiago está dizendo aí para cada um assumir o seu pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Cada um deve assumir a sua responsabilidade pelos seus pecados. Verso 15. Olha o que ele prossegue dizendo, vamos lá. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Isso. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui nós temos um segmento, uma movimentação. E aí você tem os frutos do desejo na mente. O pecado começa onde? Na mente. Eu falei aqui para os casais em Mateus 5:28. O pecado mental. Porque o pecado, primeiro, ele é fabricado aonde? Onde é que está a fábrica de pecado? Pronto. Vocês pensam que o homem, sabe que ele olhou para uma mulher, ele já pecou? Não. Ele olha e ele vai fabricar. Aí eu deitado com ela, aí eu com a mulher dessa. Do mesmo jeito é a mulher com o homem. Aí o pecado, ele começa na mente. Aí o que acontece? Começa a fabricação, até chegar ao resultado do pecado. Olha o que ele diz. Primeiro, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Aí pronto, primeiro vem a cobiça projetada na mente, o desejo descontrolado, a concupiscência. Aí vem, gerou, ela te engravida. Botou na mente. Agora isso aqui, a melhor coisa é fazer esse aborto. Se não fizer o aborto, nós somos contra o aborto de criança, não é assim? Agora esse aborto aqui tu tem que fazer. Porque na hora que tu se engravidar do adultério, acabou. Se deixar da luz, engravidou da fofoca. Irmão, engravidou da fofoca. Primeiro vem tudo para onde? Pra mente. Aí a mente fabrica e dá. Aí tu engravidou. Se engravidar da fofoca, do homicídio, porque a pessoa sente a raiva. A pessoa está te provocando, é assim? Aí ele diz, eu já matei esse homem. Aí, quando entra, aí olha a trilha que começa. Vamos lá, vai. 15. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Primeiro ele cobiça. Você pega Adão e Eva. Primeiro eles olharam e acharam o fruto o quê? Desejável. Cobiçou. Vamos lá. Segundo, dá luz ao pecado. Aí vem o pecado. Gerou a luz, vem agora o pecado. E o que acontece? Depois, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí a morte é espiritual. É o resultado, é a ação do que foi começado apenas com uma pequena questão mental. Então Tiago está dizendo, tenha cuidado com os desejos e com aquilo que a sua mente faz, porque pode resultar em uma tragédia espiritual. Este é o segundo texto. Qual é o próximo texto? Isso, para a gente correr aí. 4, 13 a 17. Vamos lá. Não é isso? Vamos lá. 13 a 17. Escutem agora. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios. Teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Sim. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante
e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Sim. Todo orgulho semelhante é esse mal. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pronto. Aqui vocês viram a leitura. A nossa temática é a vontade. Nesses versículos bem, do 3 a 17, onde está a vontade desse texto aí? O que Tiago está falando sobre a vontade? Esse capítulo ele começa com uma vontade negativa, que está no 4, quando ele diz de onde é que vem as guerras, de onde vem as brigas, dos desejos maléficos. Depois ele fala também aí dos ricos prepotentes, a importância da obrigação. Mas quando ele chega nesse 13 e 17, aí ele começa a falar da vontade. E quando você lê do 13 a 17, o que Tiago está ensinando sobre a vontade? O que ele está dizendo aí? O que vocês vão participar aí? O que vocês entenderam sobre a vontade aí? Quem quer participar? Pode falar. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Nesse texto aí. Porque o tema geral é sobre a vontade, não é isso? Mas dentro desse texto aí, o que Tiago está falando de vontade? Aí eu quero colocar a mente de vocês aí, funciona bem direitinho, só pra gente, o que ele está falando de vontade aí? Vontade, o que Tiago está falando? Porque nós temos vontade, é só vocês olharem para o texto. O pessoal está projetando, não tá? Ele está dizendo, vamos comprar isso, fazer aquilo, e etc e tal. Mas nesses versículos aí, o que Tiago está falando sobre a vontade? O que vocês acham? Se o Senhor quiser. Ó, isso, vocês podem. Agora, pegue todas essas expressões, do 13 ao 17, não é isso? E o que Tiago está ensinando nesses versículos sobre vontade? E se nós sabemos, Sim. aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, isso ele está pecando. Sim, você está certinho. Aí eu vou te ajudar. E aí ele começa dizendo, se o Senhor quiser, e etc e tal. Vocês estão certos, mas eu pergunto para ele, o que ele quer dizer sobre a vontade nesses versículos aí? Está bem a resposta quando você lê. Está a resposta também nas viagens, na programação. Tudo a vida é um vapor, a vida é rápido, quem sabe o bem não faz, está pecando. Tudo ele está falando, é só vocês botarem na mente. O que Tiago quer ensinar sobre vontade aqui? Que a gente tem que fazer a vontade do Senhor. Pronto, ou seja, se eu for viajar, Se seja permitido. meu Deus do céu, eu só tenho que pegar a minha vontade agora e botar ela onde? Subordinado a Deus. Aí observe bem que Tiago está dizendo aqui que o mundo não tem a vontade de. Você vê um empresário, irmão Lucas, um empresário rico, poderoso, como por exemplo, vocês acham que o Elon Musk, qual é o outro? O grandão? Jeff Bezos. Sim, vocês acham que ele não está lá no gabinete dele? Se amanhã Deus quiser. Esses caras não estão nem ligando para quem? Pode ser que ele esteja, eu não conheço, mas eu não estou julgando. Eu só estou dizendo que tem ricos aí que amanhecem o dia, trabalham e não querem saber de quem? De Deus. Agora, o rico, observe bem, ele quer ganhar vida, ele quer crescer. Como é que diz o verso? Vamos lá, começa de novo. O 13. Escutem, agora vocês dizem, Isso. vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Estão fazendo plano, estão construindo. Lá passaremos um ano. Isso. Faremos negócios, Olha aí. teremos lucros. Sim. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Olha aí. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o que o Tiago ele está mostrando aqui para nós, dentro dessa perspectiva bíblica, é que nós temos aqui um sistema, aí é um sistema mundano, onde Deus não faz parte. E como Deus não faz parte, eu vou projetar alguma coisa com Deus? Então, o camarada começa o dia, ele começa o dia com quem? Subordinando a vida dele à vontade de Deus? A vontade dele mesmo. É a vontade dele, pronto, é a vontade dele. Por isso que o Tiago está dizendo, esses camaradas, eles começam a vida, eles se casam, eles constroem, mas não querem saber de nada de Deus, porque eles não vivem a vontade de Deus. A vontade de Deus, gente, ela é um padrão para nós. Mateus 6,10, venha o teu e seja feito o quê? E se é a vontade de Deus, eu vou viajar sem ele, eu vou comprar sem ele, eu vou casar sem ele, eu vou trabalhar sem ele. Agora, o cara do mundo, ele está se importando com a vontade de Deus? Não, que está no 16, né, pastor? Ele vai se orgulhar da vossa pretensão. Agora a senhora diz, ele é orgulhoso. Aqui quem ganha dinheiro sou eu. Quem constrói, sou eu. Eu estou trabalhando aqui, Deus é meu dinheiro. É assim que ele diz? Deus é não sei o quê. Agora, eles projetam, vocês acham que Deus está nesse negócio deles aí, nesse projeto deles? Eles nem querem saber de Deus. Agora, tem uma coisa. Você, vai para cá. Vamos já. Olha, você que diz que é empresário, que é rico, Deus está dizendo, tu pode ser presunçoso, pode ser arrogante, mas saiba de uma coisa, a tua vida, ela não é nada. Ei, irmão, tem gente que gosta de se amostrar, quer ser todo importantezão. Olha as minhas fazendas, olha o meu gado, olha o meu dinheiro. Aí o Tiago diz, olha, se você pensa que a tua vida sem Deus vale alguma coisa, ele está dizendo que ela não vale nada.
Você é só uma neblina. Como é que ele diz? Eita glória. Vocês não passam de neblina. Você não passa de uma neblina. Que aparece por um instante. Em um instantezinho. E logo se dissipa. Pronto. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele está mostrando aí, pastor Wagner, duas coisas: as limitações e as incertezas. Não tem um empresário que possa projetar o que vai acontecer no mês que vem. Jesus falou isso, né, pastor? O rico insensato, Lucas 12. Jesus disse que a felicidade não consiste nos bens. Quantos homens não eram ricos ontem, irmão Lucas, e se quebraram da noite para o dia? Porque Tiago está dizendo duas coisas: a nossa vida não vale nada, é como uma neblina. Mas ele também diz: não adianta você pensar em investir pensando que você é o tal, porque a tua vida tem limite, tá? Amanhã, se Deus que amanhã eu vou para tal lugar, amanhã eu vou fazer isso. Não, porque você pode não chegar. Jesus disse: hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens louco, para quem será? Então, a terceira coisa é no verso 15. Leia o verso 15. Verso 15. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso aqui. Inclua Deus no seu projeto. Inclua Deus na sua vida. Dependa de... É isso que ele está dizendo. Aqui, ele está sendo contra a riqueza? Ele está sendo contra o dinheiro? Ele está sendo contra o trabalho? Ele está sendo contra uma sociedade que não inclui Deus. Não depende de Deus. E Jesus disse em João 15: sem mim, nada podeis fazer. Meu Deus do céu. E a terceira coisa, para encerrar, aí é o verso 16 e 17. Leia aí, olha o 16 e 17. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Olha aí. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem Isso. e não faz, nisso está pecando. Aí ele encerra dizendo que tem coisas que são essenciais para a vida cristã. O que são essenciais? Aí é um resumo. Ele está dizendo: o essencial é depender de Deus. O essencial é incluir Deus nos planos da vida. O essencial é não ser arrogante. O essencial é ser humilde. Pronto, então, aí nós usamos os três textos, não é isso, pastor? Falamos dos três textos, já ok? Então, deixa eu só começar aqui para vocês terem uma ideia. A primeira coisa, pastor Ziel, o que é a vontade à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus? A vontade, irmão, é a capacidade de decidir, de desejar, de escolher e de determinar. Por exemplo, o homem age. Por que o homem age? Por que o homem pensa? Por que o homem faz? Porque ele tem? O que ele tem? Olha o termo da lição. O que ele tem? Vontade. Eu pergunto: se você amanhecer o dia, eu estou morto, eu não consigo, hoje eu estou sem vontade, vai trabalhar? Pronto. Então, sem vontade ninguém faz. Essa vontade é uma das partes da alma, que nós já falamos: a parte intelectiva, a parte emotiva e a parte da vontade. E Deus é quem coloca essa vontade. Mas se você estiver na direção do diabo, a tua vontade é sempre para o mal. Então, escute bem, quando nós falamos biblicamente sobre a vontade, nós temos primeiramente um modelo de uma vontade. Qual é a vontade mais perfeita que existe para nós seguirmos? A vontade de Deus. Venha o teu, seja feita a tua. Pronto. Romanos 12, primeiro, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pronto. Então nós temos aí. E aí lá em Filipenses 2,13 diz: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o... Pronto, é Deus quem faz. Agora nós temos a vontade humana. A vontade humana, irmão, é que o homem, Deus fez ele bom, perfeito, mas eu disse que a vontade dele ficou como? Contaminada. Vamos ver rapidinho, Gênesis 6:5. Vontade humana. Vamos lá, corre aí, só para a gente observar. Vontade humana, como é que diz aí? 6:5, rapidinho. Vontade humana. Vamos lá. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Sim. E que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, no momento que o homem sai de Deus, ele se descentraliza da vontade de Deus. A vontade dele agora é para onde? Para o mal. Pronto aí. Essa é a vontade humana. O que é a vontade na teologia, pastor? Na teologia, a vontade, como nós estamos estudando, ela é descrita como a capacidade que o homem tem, a terceira parte aí da alma, que ele tem a capacidade de escolher. Olha o que o Wayne Gruden diz: a vontade é a capacidade da pessoa de escolher e agir segundo as suas próprias decisões. Mas eu disse que o homem é livre quando a sua escolha, mas a natureza é pecando e da liberdade. Leia aí Romanos 7:14 e João 8:34. Vamos lá, rapidinho. Corre aí, vamos lá. Como é que diz? 7:14 de Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Isso. Vendido à escravidão do pecado. Como é que diz? Leia de novo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, ela é boa, ela é perfeita, porque ela vem de Deus, para levar para Deus. Mas como o homem tem uma natureza humana, uma vontade humana caída, ele só pende para onde? Para o mal. A inclinação da carne é para
a carne e não para Deus. Na psicologia, pastor Zé, como é a vontade? A psicologia, ela define a vontade, tanto na cognitiva como na neuropsicologia. A vontade é a capacidade de tomar decisões conscientes e direcionar o comportamento. Já a volição, dentro da psicologia, é o processo interno que leva à intenção e à execução de um planejamento. Nós temos autores como William James, Roy Balser. Eles falam que a vontade é o ato de formular a intenção, escolher, manter o foco e executar. Então, esse é o conceito que eles estão dando para a vontade, ok? Então, nós temos a vontade. Mas nós temos, digam comigo, só para a gente correr aqui, pensamentos. Vamos lá, pensamentos, intenções e vontade. Vamos lá, o que eu disse? Pensamentos, intenções e vontade. Muito bem, pensamentos, intenções e vontade. Vamos colocar mais um, sentimento. Então, quando eu olho para pensamento, sentimento, eu tenho que entender que isso aqui faz parte da alma, mas não trabalho isoladamente, trabalho em conjunto. Por vezes, você pode pensar. Agora, quando você atenta para essas particularidades que eu estou colocando aqui, pensamento, sentimento e ação, aí você pode observar que as escrituras, elas mostram que essa faculdade, ela trabalha dessa forma. Pensamento, quando você lê Provérbios 3:27, 23:7, diz assim: como o homem pensa, assim ele será. Ok? Aí quando você vem para o sentimento, o que é o sentimento, pastor? Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, estará o teu, é o sentimento. Então veja bem, olha a descrição que eu estou colocando. Pensamento, aquilo que eu penso é o que eu sou. Sentimento, aonde está o meu tesouro, vai estar o no meu coração. E a vontade é a determinação, ok? Aí você tem essa cadeia que a Bíblia fala: pensamento, sentimento, vontade e ação. A ação é a exteriorização daquilo que se pensou, daquilo que se sentiu e daquilo que se executou. Então, a vontade, ela está nessa colocação. Vamos analisar agora a nossa vontade humana e a conversão e a santificação, para a gente já começar a caminhar para a conclusão. Irmãos, quando nós pecamos, a nossa vontade ficou como? Corrompida e contaminada. Quando eu venho para a regeneração, que é o novo nascimento, a partir dali, uma nova vontade é implantada dentro de mim. Qual é a nova vontade? A vontade de Deus. Seja feita a tua, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mesmo essa regeneração acontecendo, eu disse agora há pouco que ainda fica a natureza pecaminosa. Mas agora a minha vontade não é mais só para a inclinação da carne, porque agora eu tenho um novo Senhor. Quem é o novo Senhor? Deus. E quem é que está andando comigo, dentro de mim? Então ele vai me levar para quem? Para Deus. Aí o Espírito testifica que nós somos filhos de. Então é muito importante vocês entenderem que essa regeneração que ela acontece aqui, ela traz a nossa liberdade de vontade. Rapaz, isso é muito interessante. Ou seja, Deus pegou a minha vontade diabólica, carnal, satânica, ele libertou e colocou em mim uma nova vontade. É isso? Aí pronto. Aí pastor, e aí como é que acontece isso? É bem simples, eu vou te mostrar. Quando você lê Ezequiel 36:26, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração. Ou seja, Deus agora está direcionando a vontade minha para Ele, porque Ele trocou o meu. Tem 4 coisas que Jesus troca em mim quando eu aceito Ele. A primeira coisa que Ele troca é o quê? Qual a primeira coisa que Ele troca? Eu disse agora para você. Pronto, é o coração. A segunda coisa que Ele troca é a nossa mente. Ele diz em Romanos, em 1 Coríntios 2,16: vocês têm a mente de Cristo. Ele muda meu coração, Ele muda a minha mente, aí Ele me leva a experimentar a perfeita vontade de Deus. Ele muda a minha vida, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo. E Ele implanta em mim a nova natureza pela palavra. Por isso que a Bíblia diz, sendo de novo gerados, não da semente incorruptível. Está lá em 1 Pedro 1,23. Ou seja, Deus mudou a minha vontade. Quando você vê um crente com a vontade velha, diabólica, carnal, ele nunca foi mudado. Eita, irmão. Então, conversão. Pastor Zé, como é que eu entendo a conversão e dentro dessa questão da vontade? Primeiro, eu disse que pela regeneração, Deus liberta a nossa vontade. Ele me liberta da vontade velha e me coloca uma vontade nova. E a conversão? A conversão, eu diria que ela é uma resposta. Como agora eu sou convertido, eu vou responder. Responder como, pastor? Eu vou responder crendo, eu vou responder me arrependendo, e eu vou me arrepender voltando. Então a regeneração, quando você olha para ela dentro da vontade, a regeneração liberta a minha vontade. Quando entra a conversão, ela me leva a responder a nova, regenerar. Eu creio, eu me volto. Foi mais que eu disse? Creio, eu volto e eu me arrependo. Creio, me arrependo e volto. A vontade minha agora não é mais a minha vontade.
É a vontade de quem? De Deus. Aí entra a terceira coisa, dentro da vontade. O autor não falou isso aqui, eu estou falando para vocês. Aí você tem a terceira, a santificação. Então vamos lá. Pastor Zé, e a minha vontade? Na regeneração, o que Deus fez? Com a vontade? Ele libertou, foi assim? Me deu uma nova vontade. Aí na conversão, eu creio, me arrependo e volto para quem? Para Ele. E na santidade, a minha vontade me leva para o lado prático. Eu vou andar como filho de Deus. Eu vou viver a libertação da vontade de Deus. Esses três processos aí, irmão, é uma coisa bem maravilhosa. Então, na nova vontade, aí eu posso observar que o Espírito Santo me leva a responder de uma forma disciplinada. Como é que eu tenho a vontade de Deus dentro de mim? Aí eu sento com o irmão para fuxicar o outro. Está disciplinado não. Como é que eu tenho a vontade de Deus em mim e eu não me controlo, não controlo minha língua, não controlo meus olhos, não controlo meu pé, não controlo meu corpo? Que natureza nova é essa? Porque os três processos, quais são os três processos que eu falei? Primeiro, regeneração, conversão e o que mais? E santificação. Se a minha vontade foi mudada, ela é mudada nesses três níveis. Eu sou uma nova natureza, eu vivo agora crendo e me voltando para Deus. Então nós vamos ver aí o resumo da lição. Vamos lá, pastor. Intelecto, razão ou pensamento, sensibilidade. Como é o início aí? Três faculdades da alma. Três faculdades da alma. Quais são as três faculdades? Intelecto. Razão. Não. Intelecto, não é isso? Sensibilidade. Isso. E afeto. Pronto. Tem as três pontos. Deixa eu ver. Observe bem aqui, né? Deixa eu ver. Então misturado. Mas aqui está. Os três pontos. As três faculdades da alma, né? Intelecto, não é isso? Isso. Razão. Não. Aqui nós vamos colocar aqui, peraí. Que misturou. Nós temos o intelecto, nós temos a emoção, é isso? Que envolve os afetos, ok? Nós temos a emoção, os sentimentos, e nós temos o último, que é a vontade, né? Porque misturou mesmo. Então, começa aí para ficar bem direitinho. Vai lá. Intelecto. Isso. Razão. Só falar as três faculdades da alma, né? Nós temos o intelecto, nós temos as emoções e nós temos a vontade. Ok, vamos lá. Intelecto, razão, pensamento, sensibilidade, afeto ou sentimentos. Isso. É a vontade, volição ou desejo. Isso. Porque o homem age, porque ele pensa, sente e deseja. Pronto, porque o ser humano age, nós falamos isso. O homem não age simplesmente por um instinto, ele age porque ele tem sentimento, ele tem vontade, ele tem desejo. É por isso que ele age. Vamos lá. O homem, um ser que deseja. Isso. O homem, ele é um ser que deseja. O homem vive nessa terra, ele cresce, ele trabalha e ele avança porque ele deseja. E esse desejo quem foi que colocou nele? Deus. Vamos lá. O homem é um ser necessitado. Isso, pode ir. A alma pode ser vista como goela, boca ou garganta. Isso, porque a palavra nefesh, alma, antigamente os hebreus, e alguns dizem que os semitas, eles viam que tudo entrava pela garganta e também o ar saía pela garganta. Então eles entendiam que tudo que a gente consumia, tudo que bebia, tudo entrava pela garganta. Então eles viam a alma como o quê? Como garganta. Só que houve a evolução. Aí depois dessa parte, passou a ser vista como tendo intelecto, como tendo emoções e como tendo vontade. Então houve uma evolução na palavra nefesh para a palavra alma. Mas antigamente ela também era vista como garganta. Vamos lá. Porque a goela representa a garganta, você acabou de falar. Isso. A vontade é uma bênção divina. Muito bem. A vontade, ela não é satânica. Foi algo que Deus colocou dentro do homem. Só que essa vontade, dominada pela carne, ela vai inclinar para coisas que não convêm, não agrada a Deus. Vontade, motivação e ação. Conceito de vontade, uma força dada por Deus. Isso. Capacidade humana de desejar, querer, escolher e agir. Pronto, esse é o conceito de vontade, segundo a lição, também conforme a Bíblia. Vontade no conceito grego. No conceito grego nós colocamos, aliás, o autor colocou boulomai, que é uma decisão racional, e aí você tem a segunda palavra, que ela aponta mais para... telos, não é isso? Ela aponta mais para uma questão de uma vontade. Vamos lá. A regeneração e a vontade humana. Já falamos, é isso? A graça de Deus. Isso, vai. A vontade vista como motivação. A vontade e a conversão. Isso, nós já falamos, né? 2. Pensamentos, sentimentos e vontade. Um pensamento pode ser apenas um pensamento. Isso. Sem relação alguma com sentimento ou desejo. Isso. Pensamento, sentimento... Porque às vezes você pode pensar, por exemplo, você pensa, eu estou pensando em viajar para São Paulo, mas a vontade se concretizou? Não. Aí você pode ter um sentimento, por exemplo, as irmãs que vieram para cá, os irmãos, aí de repente eles vão sentir, rapaz, eita, mas foi bom lá a comida, eu vou voltar lá. Então, você pensou, mas o pensar não quer dizer que já agiu. Você sentiu, mas também não quer dizer que já agiu. Mas ambos, pensamento e sentimento, contribuem para que a vontade se concretize. Isso.
Telo é a segunda palavra, telo, que também é sentir, é querer, mas é um profundo desejo emocional. O bulomai está mais ligado a um desejo racional. O que é o bulomai? É eu desejar, mas eu pensar racionalmente. E o outro desejo é um emocional, que na verdade é uma vontade interior. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quis eu, mas vós não quisestes. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é um desejo muito emocional, muito puxado. Isso. Já o bulomai, vou dar um exemplo aqui de bulomai, 2 Pedro 3,9. Deus não quer que ninguém pereça. Isso aqui é uma vontade racional. Então, mais ou menos. No caso, o homem sentir só a vontade, ele já está pecando? Não. Por exemplo, quando você vê o capítulo 4, o Caim sentiu a vontade. Ele sentiu a vontade. Agora Deus disse assim: olha, isso está dentro de ti, cabe a ti controlar, dominar. Entenderam, Lucas? É impossível, pronto. Há muitos desejos que podem vir. Lutero dizia: eu não posso proibir um pássaro voar na minha cabeça, mas eu posso evitar ele pousar. Eu não posso evitar, tem coisas que eu não quero que venham para os meus sonhos, mas vem. Tem desejo que às vezes eu nem estou pensando, mas vem. Porém, o que acontece? Eu não vou deixar me dominar por isso. O simples fato de alguém pensar, e o Senhor Jesus, eu falei isso para vocês: se um homem olhar para uma mulher, ele olhar para ela, e ele olhar e não desejar de modo já intencional, ele não pecou. Então, ele pode sentir, ele pode desejar, mas ele pode dizer: Senhor, tira isso de mim, tira esse pensamento, esse desejo, eu sou teu servo, eu sou teu filho, não deixa isso aqui aflorar, isso aqui brotar em mim. Aí é a luta, como o irmão Lucas disse ali. Aí o que acontece? E não é só a mulher, que a gente só fala em mulher, ou só fala, é o seguinte: é o orgulho, é o dinheiro, é o roubo, é até a fofoca. Senhor, me controla. Senhor, eu gosto de fugir, mas me ajuda, me livra disso, me controla. Vamos lá. Que vai sair? Pensamento, sentimento, desejo e ação. Isso. Aí o que acontece? A questão é, se você juntar os três, pensamento, sentimento, a vontade, aí vai resumir o quê? Na ação. Vamos lá. Sentimento e vontade. Fraqueza de vontade. Essa fraqueza de vontade, irmãos, o apóstolo São Paulo falou ela. A fraqueza de vontade, quando a gente olha para ela, é aquela pessoa que sabe da verdade, conhece a verdade, mas ela não consegue vencer, ser dominada. Ela sabe que é a verdade, mas ela cede. E aí essa é chamada de fraqueza da vontade. O que mais? Desejos, da escravidão à redenção. Aí pronto. Aí você pode observar, quando a gente fala de desejo, você tem aí o exemplo de Israel. Israel, Deus libertou eles, tirou do Egito, mas eram fracos na vontade. Eles só viviam cobiçando, está lá em 1 Coríntios 10, cobiçando, na porfia, falando. Então eles fracassaram no deserto. Alguns foram redimidos e levados à terra prometida, mas a maioria fracassou no pecado da ingratidão, no pecado da murmuração, no pecado da cobiça. O desejo, irmão, isso aqui é sério, o desejo e a vontade deles sem Deus falou mais alto. Aí fraqueza de vontade, e eles perderam a bênção, a primeira geração de entrar na terra prometida. Pronto? O desejo da vida cristã. Aí o desejo na vida cristã é que agora nós não tínhamos a nossa vontade na carne, no pecado, mas pela conversão, pela regeneração, conversão e santificação, nós agora temos a vontade cristã, ou seja, andando no Espírito, fazendo a vontade de Deus. As duas naturezas do crente, a carnal e a espiritual. Isso, Paulo falou agora há pouco, vocês explicamos? A vontade humana e a vontade do Espírito. Isso. As duas vontades, a vontade espiritual e a vontade carnal. Pronto, nós já explicamos isso, não é isso? Já abordamos. O homem espiritual e o homem carnal. A mesma coisa. Podemos tomar decisões. Ou seja, eu posso ter vontade, mas quem é que decide? Sou eu. Agora, a minha vontade ela é forte. Para eu decidir corretamente, eu tenho que viver uma vida no Espírito Santo de Deus. E vivendo no Espírito para triunfar. Pronto. Se você quiser triunfar sobre as obras da carne, tem que fazer o quê? Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com oração. Irmão Lucas, orando a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Querido Senhor, nós somos gratos, meu Pai, por esse momento que aprendemos a Tua palavra. Graças te damos pelo Teu Filho que Tu usaste. Abençoa todos nós que possamos fazer a Tua vontade. Aqueles que estão, meu Deus, do outro lado, que possam também ser abençoados, em o nome de Jesus.